O que é uma PEC? O que é essa tal de PEC? Que tem de diversas espécies. É a tal da PEC da Previdência, é a tal da PEC da reforma política, é a tal da PEC do teto orçamentário. O que é essa PEC? Se você não sabe o que é isso, se você fica sempre com dúvida nos noticiários e se você não acha a explicação do Globo News, do Band News muito conclusiva, eu espero você nesse próximo vídeo do Resume Direito. O que é PEC? Olha, pessoal, PEC é apenas proposta de emenda à Constituição. A PEC é o nome íntimo que as pessoas chamam de... é o apelido que as pessoas chamam a proposta de emenda à Constituição. Para não ficar toda hora falando a proposta de emenda à Constituição da Previdência, ou a proposta de emenda à Constituição que promove a reforma política, ou a proposta de emenda à Constituição que promoveu e depois, enfim, foi convertida numa emenda a reforma do Poder Judiciário, enfim. Para que não fique falando proposta de emenda à Constituição, usa-se o apelido de PEC. Tudo bem, mas eu já sei que PEC é proposta de emenda à Constituição. Saulo, então você está me dizendo que a PEC busca emendar a Constituição, busca alterar a Constituição? Esse que é, então, o objetivo da PEC, Saulo? É alterar o texto constitucional. Simples assim. Nós já tivemos, pessoal, mais de 100 alterações na Constituição e a nossa Constituição só tem 30 anos. E essas alterações se dão através de emendas constitucionais. Então a emenda constitucional ela é criada depois que uma PEC é aprovada? Isso. A PEC é proposta de emenda constitucional. Quando essa proposta de emenda constitucional é aprovada, ela se torna, então, uma emenda, alterando o corpo constitucional, alterando o texto da Constituição. Mas qualquer pessoa pode criar uma PEC, Saulo? Eu posso escrever uma PEC? Não, você não pode criar uma PEC. O artigo 60 da Constituição traz os legitimados, aqueles que são portadores de iniciativa para criar uma PEC, aqueles que podem escrever uma PEC e apresentar essa PEC. Quem são eles? Pessoal, lá no artigo 60 é dito que tem iniciativa para criar uma PEC, para escrever o texto de uma PEC, o presidente da República. Também tem iniciativa 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado. Como assim? É simples. Um deputado vai lá e escreve o texto de uma PEC e ele pode submeter isso à aprovação, receber a assinatura, a subscrição de deputados no número suficiente para atingir 1/3 dos membros da Câmara, que equivale ao número 171, 1/3 da Câmara, 171 deputados. No Senado é a mesma coisa. No Senado, um senador pode escrever de próprio punho, ele depois vai lá e submete isso à aprovação. Ou melhor dizendo, recolhe assinaturas equivalentes a um número suficiente para atingir 1/3 dos membros do Senado. São 27 senadores, 1/3 dos membros do Senado. Então, considerando que a Câmara tem 513 membros ao todo e que o Senado tem 81 membros ao todo, atingir 1/3 na Câmara equivale a 171 assinaturas. Atingir 1/3 no Senado equivale a 27 assinaturas. Então, deixa eu organizar na minha cabeça, Saulo. Para escrever uma PEC, então, só tem essa iniciativa o presidente, ou 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado e acabou? Não, existe ainda uma terceira possibilidade, que é quando mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação se manifestarem por maioria relativa de seus membros. Então vamos imaginar aí assembleias legislativas, vamos imaginar essas assembleias legislativas e mais da metade delas tem que se manifestar pela maioria relativa ou simples de seus membros. Então eu já sei quem é que pode criar uma PEC, Saulo. Eu já sei que a PEC, inclusive, ela busca alterar o texto constitucional. Eu já sei que a PEC, uma vez aprovada, ela altera o texto constitucional. Mas
Como é que se aprova o texto de uma PEC e aí ela vira uma emenda? É muito simples, basta que ela seja aprovada nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, por 3/5 dos votos dos membros de cada uma das casas em 2 turnos de votação. Não entendi muito bem, Saulo. Como é que isso se procede? Muito simples. Vamos imaginar que eu tenho uma PEC aqui. E aí eu apresento essa PEC na Câmara. Vamos lá. Vamos começar a votar aqui na Câmara, primeiro turno. Aí eu dou uma olhadinha, vejo se tem 3/5 dos votos. Tem 3/5 dos membros votando no sentido da aprovação daquela PEC? Opa, então aprovamos em primeiro turno. Em um outro momento, nós vamos apresentar de novo. Então, a PEC vai ser apresentada de novo na Câmara, se for atingido de novo 3/5, ótimo, aprovado por 3/5 em 2 turnos na Câmara. Depois essa PEC vai ser enviada para o Senado, para outra casa do Congresso. E aí, de novo, começa o primeiro turno. Vamos lá, tem 3/5 e tem 3/5 dos senadores votando pela aprovação dessa PEC. Então, aprovada em primeiro turno, e em um outro dia, aquela PEC é colocada de novo em deliberação. Caso seja atingido 3/5 dos votos dos senadores, está então satisfeito os requisitos, estão satisfeitos os requisitos constitucionais, que é a aprovação por 3/5 em 2 turnos nas duas casas legislativas, nas duas casas do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Saulo, a PEC pode tratar sobre todos os temas? A PEC pode ser aprovada em todos os momentos, em todas as circunstâncias? Não, mas isso é tema para um próximo vídeo. Então você, depois desse vídeo de um pouco mais de 5 minutos, você já tem muito claro o que é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, quem é que pode criar essa PEC e de que maneira ela é aprovada e se converte então em uma emenda constitucional, alterando o texto da Constituição. E assim, pessoal, nós encerramos mais esse vídeo, traçando as principais linhas sobre a proposta de emenda constitucional, mas eu espero você num próximo vídeo do Resume Direito. Um grande abraço.